Pode ser a crise que for, ela vai ter que passar. Então, tranquilize o seu coração, meu irmão. Não se desespere, porque vai passar. Glórias ao precioso nome do Senhor. Meus queridos irmãos, neste momento eu vos convido para meditar um pouco na preciosa palavra do Senhor. E arrogo as orações dos irmãos para que Deus abra a porta da palavra, para que possamos assim transmitir esta reflexão bíblica para o alimento das vossas almas. Glórias ao precioso nome do Senhor. Já ouvimos aqui louvores que falou fortemente aos vossos corações, mas agora vamos estar se alimentando com a palavra de Deus. Eu convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias no primeiro livro dos reis de Israel, no capítulo de número 18, e vamos estar lendo apenas 2 versículos, que é o versículo de número 38 e o versículo 39. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Meus queridos e amados irmãos, estamos aqui diante de um texto bastante conhecido de todos, que fala de um assunto tão importante, que fala do momento em que o povo de Deus transgrediu por conta de uma forte influência de um rei daquela época por nome Acabe. Eu digo importante porque é justamente aqui que Deus revela o seu poder, mostra o seu poder e faz o povo de Israel, que estavam distanciados dos seus caminhos, a voltar a reconhecer que Deus é Deus e que Ele é Senhor. Glórias ao nome do Senhor. A Bíblia nos revela, meus amados irmãos, que Acabe leva o povo à idolatria e provoca a ira de Deus. Vemos aqui, meus amados irmãos, que Acabe, filho de Onre, reina sobre Israel em Samaria por 22 anos. E vemos, meus amados irmãos, que este rei, ele fez tudo para provocar a ira de Deus. Vemos aqui no capítulo de número 16 do primeiro livro de Israel. Glórias ao nome do Senhor. Que este homem, ele provocou a ira de Deus. E nos diz a palavra do Senhor que ele foi o rei pior do que aqueles que foram antes dele. No capítulo 16 e o versículo 30 do primeiro livro de Israel, primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 16 e o versículo de número 30, nos diz a preciosa palavra do Senhor. E fez Acabe, filho de Onre, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora
coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e se curvou diante dele. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais, presta atenção, muito mais, para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Meus queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, veja a capacidade que este homem teve, podemos dizer, este homem mau, este homem que foi também influenciado pela sua esposa Jezabel, a levar o povo de Deus à idolatria, a levar o povo de Deus a se afastar do Senhor e prestar a sua adoração a um Deus morto, ao Deus Baal daquela época. Glórias ao nome do Senhor. E nós vemos que toda esta ação, esta atitude de Acabe, juntamente com o povo que se desviaram do Senhor, veio assim a provocar a ira de Deus. Meus irmãos, vemos aqui, a Bíblia diz que Baal era um Deus falso, o Deus principal dos cananeus. Eles acreditavam que Baal era responsável pela chuva e pela fertilidade da terra. Todos nós sabemos que o nosso Deus é quem é o responsável pela natureza, até porque foi Ele que fez. Glórias ao precioso nome do Senhor. É Deus que manda a chuva. É Deus que faz com que os plantios tenham a sua força, o seu vigor. Aleluia. E nos diz a palavra do Senhor, nos diz a história que o povo que estavam adorando a Baal, eles entendiam, eles criam que Baal era responsável pela chuva, era responsável pela fertilidade da terra. É como que Deus mandava a chuva, as plantas recebiam, a chuva era bem regada pela chuva, a terra produzia o seu fruto, e ao invés do povo agradecer a Deus e adorar a Deus, bendizer o nome do Senhor, se inclinava a Baal, prestando a sua adoração, a sua gratidão a Baal, entendendo eles que era Baal que mandava a chuva. Como também entendia que se a terra estivesse sofrendo alguma seca, era Baal que estava revoltado e não queria mandar chuva. Este era o conceito, o pensamento de muitos. Glórias ao precioso nome do Senhor Jesus. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele não dá a sua glória a ninguém. Deus, Ele não dá a sua glória a ninguém. Todos nós sabemos que Ele é o único que merece toda adoração, todo louvor. Aleluia. Ele merece toda a glória e toda a honra. E veja que, além do povo viver nesta vida, nesta prática de pecado, de idolatria, desviando a sua devoção, a sua adoração ao Deus Todo-Poderoso, glórias ao nome do Senhor Jesus, vemos que a adoração a Baal levou os israelitas a não viver uma vida de idolatria, mas também a cometerem outros tipos de pecado para provocar a ira de Deus. Glórias ao nome do Senhor. Vemos que pela influência de Jezabel, Acabe leva o povo além da idolatria
também o povo é levado à prostituição. Tudo isto, meus queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, entendemos que vai de encontro à santidade de Deus. Tudo isto provoca a ira de Deus, entristece o Espírito Santo de Deus. E como eu disse, o povo foi levado também à prostituição. Você que está com a sua Bíblia aberta, vá lá para o livro de Números, no capítulo de número 25, e o versículo 1 até o versículo de número 3, nos diz a palavra do Senhor. Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Glórias ao nome do Senhor. Veja que esta atitude dos filhos de Israel, aleluia, procedendo desta forma, praticando este pecado de idolatria, além do pecado, meus amados irmãos, de idolatria, cometeram este pecado da prostituição. E vemos aqui que isto provocou a ira de Deus. Aleluia. Vemos também que o povo tinha a prática de oferecer os seus filhos, aleluia, a esse Deus morto, a Baal. Uma prática que provoca também a ira de Deus. Vemos aqui, meus amados irmãos, no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 19. Talvez tem pessoas que possam pensar como é que Deus se ira. Um Deus que é amoroso, um Deus que é tão bondoso. É porque o povo se esquece que Deus, Ele é amor, mas também Ele é justiça. E uma das coisas que provoca a ira de Deus é o pecado. Deus, Ele não tem prazer no pecado. O Espírito de Deus, Ele fica triste quando o homem envereda pelo caminho do pecado. Quando o homem, por intermédio do pecado, perde a comunhão com o seu Criador, com o seu Deus. Foi assim que aconteceu com Adão. E quando o homem, ele vereda pelo caminho do pecado, além de entristecer a Deus, algumas atitudes pecaminosas provocam a ira de Deus, como eu já falei. E aqui no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 19, e o versículo de número 5, conforme eu falei aqui, que o povo sacrificava os seus filhos a Baal, as crianças, aleluia, as crianças inocentes, eram queimadas, eram oferecidas, eram sacrificadas a esse Deus. Veja o que diz aqui o livro do profeta Jeremias, capítulo 19, o versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: porque edificaram os altos de Baal para queimarem seus filhos em holocausto a Baal, o que nunca lhe ordenei, nem falei, nem subiu ao meu coração. Glórias ao nome do Senhor. Veja o que diz o versículo 6. Por isso, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que este lugar não se chamará mais Tofete, nem vale
do filho de Inom, mas o vale da matança. E nós entendemos que esta atitude de sacrificar o povo a este Deus Baal provocou a ira de Deus. E eu quero dizer que quando Deus está irado, aleluia, alguma coisa acontece, alguém é penalizado, alguém sofre quando Deus se ira por conta do pecado. E vemos que por conta da idolatria do povo, por conta do pecado do povo, aleluia, o povo deixando de adorar o verdadeiro Deus, o Deus de Israel, o Deus que mandava a chuva, o Deus que controlava a natureza, o Deus que dava a vida, o Deus que dá a vida, o Deus todo-poderoso. O povo virou as costas e passaram a adorar a Baal, um Deus morto. Aquilo que era dirigido e oferecido para Deus foi agora desviado e oferecido a este Deus Baal. E Deus, conforme eu já disse, que não dar a sua glória a ninguém, Ele levantou um homem, um profeta, chamado Elias. Glórias ao nome do Senhor. Deus levanta o profeta Elias para profetizar contra Acabe, aquele rei que provocou, induziu o povo, levou o povo à idolatria. Aleluia. Elias foi levantado cheio do Espírito Santo de Deus, eu creio assim. Este homem destemido, entendemos que a Bíblia não dá muitas informações sobre Elias, mas sabemos que ele viveu no século 9 antes de Cristo e foi profeta nos reinados de Acabe, aleluia, e de Acasias no reino do norte. E Deus levanta Elias em um tempo crítico, como eu já falei, no período em que o povo estava num declínio espiritual, num tempo em que o povo estava vivendo um tempo negro na sua vida espiritual, se distanciando de Deus. E é justamente neste momento, neste tempo, que Deus levanta o profeta, aleluia, para trazer uma palavra, podemos dizer, de juízo àquela nação, ao povo de Samaria. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E nós vemos, meus amados irmãos, que Deus levanta Elias justamente porque Deus estava triste, Deus estava irado com a terra. Vemos aqui no capítulo 17, glórias ao nome do Senhor Jesus, a Bíblia falando quando Deus levanta o profeta para trazer uma palavra de juízo ao rei Acabe. No capítulo 17 do livro do 1 Reis, nos diz a preciosa palavra do Senhor. Você que está em casa, não fique com a sua Bíblia fechada. Veja o que diz a palavra do Senhor. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Disse a quem? A Acabe. Quem era Acabe? O rei de Israel. Elias, ele não temeu trazer uma palavra dura de juízo àquele homem que tinha poder para mandar matá-lo, mandar degolar, mas ele, inspirado e impulsionado pelo Espírito de Deus, aleluia, ele disse assim: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, e que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Ele não falou com papa na língua, me permita este termo, mas ele falou com ousadia,
Ele falou com autoridade, eu acredito, olhando nos olhos do rei. Aleluia. Ele disse: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá senão segundo a minha palavra. Aleluia. Deus carimbou, Deus registrou no céu a sua palavra. Glória a Deus. E nos diz a palavra do Senhor que Deus lança uma seca na terra, atrofiando assim todo o plantio e consequentemente as mortes dos animais. Não havendo chuva, aleluia, a seca passou a imperar. Não havendo chuva, não tinha água para dessedentar os animais e aquela população. Os meses foram passando, os rios começaram a secarem, o povo começou a sofrer numa seca. Cadê Baal agora? Eu acredito que o povo começou a Baal, que foi que fizemos Baal? E começaram a adorar Baal, tentando agradar a Baal. Cadê a chuva? E nada. Porque não era Baal que mandava a chuva. Deus estava mostrando àquele povo, àquela nação, aleluia, quem estava no domínio de tudo era Ele. Era Ele que mandava a chuva, era Ele que fazia as plantas crescerem, a lavoura crescer, a terra dar o seu fruto, e não Baal. E chegou a hora de Deus dizer: quem manda nessa casa sou eu, quem manda em tudo sou eu vou humilhar Baal, e vocês vão saber que eu sou Deus. Aleluia, é esse Deus que nós servimos. Aleluia. Deus, quando quer mostrar que Ele é, Ele mostra. E o povo passou a sofrer, porque Deus estava mostrando que o domínio estava sobre as suas mãos. Glórias ao nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, a seca tomou conta da terra. Veja o que diz lá no capítulo 18 de 1 Reis, capítulo 18 e o versículo 2 diz: e foi Elias mostrar-se a Acabe, porque Deus mandou Elias se apresentar a Acabe. Aleluia. E veja o que diz aqui a segunda parte do versículo 2: e a fome era extrema em Samaria. A fome passou a imperar naquela nação. O povo batendo para um lado, para o outro, em busca de alimento, em busca de água. Veja o que diz o versículo 5: e disse Acabe a Obadias: vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os rios. Pode ser que achemos, veja o que ele falou, possa ser que achemos erva, para que em vida conservemos os animais e mulas, aleluia, e não estejamos privados dos animais. Eles passaram a sofrer. Eu creio que Acabe já passou a ficar desconfiado, porque ele certamente estava oferecendo sacrifícios ao seu Deus Baal e nada. Porque quem manda é Deus. Glórias ao precioso nome do Senhor. O povo estava na seca, o povo estava sofrendo. Por 3 anos e 6 meses, nos diz a palavra do Senhor, Deus não mandou chuva sobre a terra, para provocar, aleluia, para que o povo soubesse que Ele é Deus. E esta atitude, esta ação de Deus estava humilhando a Baal. E agora não tinha alimento na terra.
Os rios estavam secando. E o povo de Deus? É algo particular, meu amigo, meu amado irmão. Aleluia! Eu me alegro quando eu começo a falar da grandeza de Deus. Enquanto o povo estava em desespero, enquanto o povo estava sofrendo, aleluia, enquanto o povo estava sentindo falta de água, sentindo falta de pasto para os animais, sentindo falta de pão, aí Deus disse: Elias, vai lá para o ribeiro de Querite, eu vou cuidar de você lá. Eu estou tratando com a terra, mas você é meu filho, você é meu servo, o tratamento é diferente. Aleluia! Enquanto Acabe, enquanto os seus aliados, enquanto o povo idólatra está lá sofrendo, precisando de água, precisando de alimento, com você é diferente, Elias. Você vai ficar lá no ribeiro, tem água lá que eu não permiti secar. Você vai beber água do ribeiro. Aleluia! E o que é que eu vou comer? Não se preocupe, eu já dei ordem a um corvo. Que Deus tremendo, aleluia. Que Deus tremendo, eu já dei ordem ao corvo. E ele vai levar alimento para você, ele vai levar pão. E diz a Bíblia, não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. Aleluia, no capítulo 17 do primeiro livro de Reis, nos diz a palavra do Senhor, no versículo 5, foi pois e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos, aleluia, e os corvos, eu vejo aqui que não foi somente um, foram vários, os corvos, aleluia, lhe traziam pão puro, pastor, que pão puro? Foi pão com carne, aleluia, porque quando Deus cuida, Ele cuida muito bem, Ele não dá pão puro, Ele manda o pão e manda a carne também. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E diz a Bíblia, pão e carne pela manhã, aleluia, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E ali Elias estava sendo cuidado por Deus. Porque Deus cuida. Porque você está temendo a ira de Deus neste mundo. Porque você está com medo. Tem crente que fica com medo. Aleluia! Se você é filho de Deus, se você confia em Deus, deixa Ele tratar com a terra. Aleluia! Deixa Deus derramar sua ira sobre a terra. Você está sobre os cuidados de Deus. Nenhum mal chegará à sua tenda. Aleluia! Nenhum mal vai lhe atingir. Diz o salmista, 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Este Deus que nós servimos, Ele cuida. Porque você está temendo. Alegre seu coração. Aleluia. Deus está protegendo a sua vida. Deus está protegendo a sua família. Assim como Ele protegeu ao profeta Elias. Justamente naquele momento em que Deus estava tratando com a terra, com aquele povo idólatra. Mas Deus estava dando um tratamento diferenciado para o profeta. Glórias ao precioso nome do Senhor. Interessante que todos que estavam ali estavam enfrentando situações difíceis, mas o povo de Deus estava tendo o cuidado de Deus. A Bíblia fala que naquela região também havia uma mulher viúva.
porque estava havendo seca na terra. Aleluia. A água estava quase zero para aquela mulher viúva, pobre viúva, que tinha o seu filho. E eu acho interessante que Deus estava atento, porque Deus ele fica atento a tudo. Nos mínimos detalhes, Deus ele está atento da nossa vida. Interessante que Deus estava observando aquela mulher viúva. E no dia em que aquela mulher estava com a sua última refeição, aquele dia que a mulher viúva estava com a sua última refeição, Deus chegou para lhe socorrer. Deus manda o profeta: sai daí, entra na cidade de Sarepta, porque eu já tenho dado ordem a uma viúva. Porque Deus não falou: já dei ordem ao dono do supermercado, ao empresário fulano de tal, ao doutor fulano de tal. Por que Deus não fez assim? Deus falou com uma viúva que já estava quase na estaca zero. Naquele dia foi a última refeição que ela tinha na sua despensa. Mas Deus faz assim, é para que o nome dele venha a ser glorificado. E diz a palavra do Senhor que o profeta, quando chega na casa daquela viúva, naquela cidade, ele pede água. Aquela viúva vai em busca de água. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E quando ela volta, ele pede pão. Me dá um pão também. Que estreito, né? A Bíblia diz que eu tenho um punhado. Punhado é aquela coisa pouca assim, um punhadozinho assim de nada. Não dá nem 100 gramas. E Elias disse: olha, traz um pão agora para mim. Aí ela pega, conta a sua história. Meu senhor, tua serva não tem mais nada aqui, só tem um punhadozinho de farinha e um pouquinho de azeite. Estou procurando madeira, vou preparar um fogo, fazer um bolo para comer e meu filho depois vai morrer porque não tem mais nada. Mas o profeta, usado por Deus, ele disse assim: não temas, faz conforme a minha palavra, porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não vai se acabar, e o azeite da botija não vai faltar, até o dia em que o Senhor mande chuva sobre a terra. Oh, glória a Deus. O que eu quero dizer, meus amados irmãos, é que Deus, no momento de crise, no momento em que Ele está tratando com a terra, Ele cuida dos seus filhos. E diz a Bíblia que aquela mulher preparou a comida e houve um milagre ali. Deus operou um milagre. O azeite não faltou, a farinha da panela não se acabou. O profeta se alimentou e diz a Bíblia que aquela mulher viúva com a sua família se alimentou por muitos dias, porque Deus cuidou, aleluia, da sua família, porque Deus ele cuida do seu povo. E Deus tratando com o povo virado, com as costas viradas para Deus. Mas eu acredito que o povo já estava querendo se render. E Deus queria fazer com que o povo voltasse para Ele e reconhecesse que Ele é o Senhor. Aí diz a palavra do Senhor que o profeta Elias desafia todos os profetas de Baal. Elias diz que, aleluia, lançando o seu desafio, falando para que eles se reunissem.
Quando Elias ele se aproxima de Acabe, Acabe estava querendo a vida de Elias. Aleluia. Acabe, quando vê o profeta, diz: és tu o perturbador de Israel? Ele disse: eu não sou perturbador de Israel, mas tu e a casa de teus pais, aleluia, porque deixaste o Senhor e seguiste a Baal. Que autoridade, aleluia. E Elias manda juntar todos os profetas de Baal no Monte Carmelo, no pé do Monte Carmelo, e ali ele lança um desafio. Elias sozinho, com a ajuda de Deus, ele disse: junta os profetas de Baal e os profetas de Azera. E o rei manda a mensagem, manda o recado, junta todos ali no pé do monte, e Elias, na autoridade de Deus: até quando vocês vão estar cocheando entre dois pensamentos? Parece que eu estou vendo todos calados, ouvindo. Até quando vocês vão estar entre dois pensamentos? Com o coração dividido. Se Deus é Deus, siga Deus. Se Baal é Deus, siga Baal, mas não fique com o coração dividido. Vamos fazer um negócio aqui, vou lançar um desafio. Vamos erguer um altar aqui. Eu vou erguer um altar e você ergue um altar. Vou erguer um altar aqui ao meu Deus, e vocês erguem um altar aí aos vossos deuses, a Baal. E o Deus que responder por meio de fogo, este é o Deus verdadeiro. Como vocês são muitos, preparem primeiro. E eles prepararam um altar, pegaram 2 novilhos, colocaram lenha, ergueram um altar, colocaram o novilho e começaram a clamar por Baal. Baal, Baal, gritando, falando em altas vozes, pedindo a ação de Baal naquele momento, para que Baal respondesse com fogo. E nada, e as horas passando, e Elias grita mais alto. Possa ser que ele esteja dormindo, se acorde. Será que ele está fazendo uma viagem? Grita mais alto. E o povo gritando mais alto, e nada de sinal de Baal. Que Baal, coisa nenhuma. E veja que a Bíblia diz que eles começaram a se retalhar com lancetas. Era a prática deles quando estava adorando o seu Deus, se cortando com lancetas. Que Deus é esse que quer ver o seu povo sendo mutilado, que quer ver o seu povo sangrando na adoração, arrancando os pedaços? Certo dia, em respeito à fé das pessoas, eu digo isto com muito respeito, eu estava em frente da minha residência em um determinado lugar, e eu vi uma multidão vindo, e eu olhando o que é aquilo, e uma multidão vindo, e quando chegou mais ou menos perto da minha casa, eu vi que vi uma pessoa de joelhos, e eu perguntei: o que é aquilo? Essa mulher está pagando um voto a uma entidade aí, disse o nome, ao Deus dela. E ela deu uma volta aproximadamente de 1 quilômetro mais ou menos, o joelho sangrando, na carne viva. Ora ela parava e continuava. Eu acredito que, assim como o povo de Israel fez, se mutilando, muitos hoje fazem adorando seus deuses,
provocando a ira de Deus. E o povo se retalhando, sangue velho descendo, e nada de Baal responder. E quando foi passando no meu dia, Elias, agora eu vou invocar o meu Deus. Baal não respondeu, não respondeu. Aí Elias agora pega o altar do Senhor que estava quebrado. Os altares que eram erguidos para adorar a Deus, o povo agora, quando se desviaram do Senhor, derribaram os altares para erguer altar a Baal. E agora Deus, aleluia, o profeta Elias começa a erguer o altar do Senhor que estava em ruína. E ele pega 12 pedras, arma ali o altar. Parece que eu estou vendo os profetas de Baal, todos atentos ali, olhando para Elias, aleluia, procedendo com aquela ação. Ele pega a madeira, coloca a sua lenha, coloca sobre o altar e pega o novilho, coloca sobre o altar, conforme diz a palavra do Senhor no capítulo de número 18 do primeiro livro de Israel, primeiro livro dos reis de Israel. Nos diz a preciosa palavra do Senhor Jesus, no capítulo 18 e o versículo de número 36. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Deus Todo-Poderoso, desceu fogo do céu, e olhe que Elias fez um rego ao lado do altar, encharcou de água. O fogo não se une com água, encharcou de água, de forma que o rego começou a transbordar. E ele fez esta oração conforme eu acabei de citar para os irmãos. Aí diz a Bíblia que caiu fogo do céu, consumiu o holocausto, consumiu a lenha, consumiu a pedra, consumiu o pó, e diz a Bíblia que lambeu a água que estava ali no rego. O povo olhou o fogo caindo. Aí é justamente aqui, aleluia, que o nome do Senhor é glorificado. Eles caíram com a face no chão. Diz o versículo 39, o que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Glórias ao precioso nome do Senhor Jesus. E diz a Bíblia, já vou concluindo, diz a Bíblia que Elias matou os profetas de Baal. Ele corre para o monte, aleluia, ele sobe, glórias ao precioso nome do Senhor, para o monte, porque Deus já havia feito ele sentir, Deus já havia mostrado que ia mandar chuva. A praga só cessa, a ira só cessa quando Deus quer. No versículo 42, e Acabe subiu, aleluia, a comer e a beber,
Mas Elias subiu ao cume do monte ou do Carmelo e se inclinou por terra e meteu seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. Ou seja, Elias estava mandando o seu moço olhar para ver se havia algum sinal de chuva, algum sinal do céu, porque Deus havia já revelado a ele que iria mandar chuva sobre a nação, porque Deus já tinha tratado com o povo. E diz a Bíblia que ele perseverou ali em oração. E na 7ª vez, conforme diz a palavra do Senhor, nos diz aqui a palavra do Senhor no versículo 44. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis que uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que entrando, aleluia, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel, e a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu seus lombos, ou os lombos, e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Deus mandou chuva sobre a terra. Depois que Deus tratou com o povo, aleluia, depois que Deus mostrou ao povo que de fato é Ele que comanda, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, depois que o povo foi punido, depois de 3 anos e 6 meses de tratamento com Deus, Deus tratando o povo já quebrado, o povo já com o coração dilacerado, o povo agora reconhecendo que Baal não era Deus coisíssima nenhuma, Baal agora humilhado por Deus, agora o povo sabendo que Deus era quem mandava a chuva, que mandava os alimentos, que cuidava do seu povo. Depois que eles começaram a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, foi quando Deus mandou a chuva sobre a terra, e o povo voltou a ter o seu momento com Deus. É assim que Deus faz, porque é Ele que manda, é Ele que faz tudo, tudo está sobre o seu domínio. É Ele que muda os tempos, é Ele que muda as estações, aleluia. É Ele que controla tudo. Se Ele quiser, Ele diz ao sol: você hoje não vai brilhar. Ele chama as estrelas, cada uma pelo seu nome. É Ele que diz assim: chuva desça sobre a terra, aleluia. É Ele que diz ao vento: vento se aquiete. É Ele que diz ao mar: mar cala-te. É Ele que sustenta cada um de seus filhos da terra. Então, meus queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, eu não tenho nenhuma dúvida, como eu creio que você não tem nenhuma dúvida, tudo o que está acontecendo é Deus tratando com a terra, dizendo que é Ele que manda na terra, é Ele dizendo que é santo, e que se não deixa escarnecer, é Ele que tem o domínio, aleluia, do universo. É Ele que diz às pragas: desça sobre a terra. É Ele que diz: saia da terra.
É Ele que comanda tudo. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Saiba, Deus está tratando com a terra. Os homens estão em confusões, ninguém se entende. Corre para um lado, corre para o outro. Mas eu quero dizer nesta noite, Deus está no controle da situação. Ele é o remédio da nação. Na hora que essa gente reconhecer que Deus é Deus, na hora que esse povo se humilhar, conforme diz a palavra do Senhor, se este povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra, sararei a terra, sararei a terra, e a bênção do Senhor descerá sobre o seu povo. Glórias ao nome do Senhor. Você pode glorificar a Deus onde você está? Glorifique a Deus. Concluo aqui dizendo que Deus está no controle da situação. E quando o povo reconhecer que Ele é Deus, respeitar a sua santidade, o remédio chegará, a cura chegará para esta terra, e o nome do Senhor será glorificado. Diga amém. A palavra de Deus foi pregada agora, e eu espero que Deus tenha alimentado a sua alma. Essa palavra que transforma, essa palavra que nos rege, essa palavra que nos purifica, a palavra que faz uma obra. Diz o hino que Deus, Ele começou uma obra em nós pela palavra. Diz assim o hino: começaste, Senhor, uma obra em mim, através da tua santa palavra, concedeste a mim o Espírito Santo e a paz que inundou meu ser. Permanece em mim, Espírito Santo, tua presença me faz triunfar, me ajude a viver em santidade. Só assim poderei te agradar. Me concede os dons do Espírito Santo, para que eu possa melhor te servir. Eu confesso, Senhor, sou carente de ti, não me deixes eu sozinho prosseguir. Permanece em mim, Espírito Santo, tua presença me faz triunfar, me ajude a viver em santidade. Só assim poderei te agradar. Permanece em mim, Espírito Santo, tua presença me faz triunfar, me ajude a viver em santidade.
só assim poderei te agradar. Amém. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, chegamos ao fim deste trabalho. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Eu acredito que você sentiu a presença de Deus aí na sua casa. Vamos permanecer orando, pedindo a Deus para continuar abençoando o seu povo. Vamos permanecer orando a Deus para que Deus use de misericórdias para com a vida deste povo, dessa gente, da nação, a fim de que o nome dele venha a ser glorificado. Glórias ao nome do Senhor. Quero informar os irmãos que durante a semana a igreja aqui, durante o dia, estará aberta para que os irmãos que desejarem uma oração, uma orientação, pode vir aqui. Vamos estar aqui à disposição dos irmãos, como também nas congregações. No período da noite vai estar lá um obreiro, um presbítero, um diácono, para estar dando apoio individual aos irmãos que chegarem ali. Glórias ao nome do Senhor. Teve alguns irmãos que me procuraram para saber como fazia para ofertar. E os irmãos que são fiéis, os irmãos que sabem que a igreja tem os seus compromissos, e eles me procuraram sem saber como contribuir. Então eu torno aqui a lembrar os irmãos que a igreja está à disposição dos irmãos. Pode vir aqui na secretaria e fazer o trabalho que você deseja. Conforme fui procurado hoje, eu orientei o irmão como fazer. Eu acredito que é a dúvida de muitos também, como fazer para contribuir. Da congregação onde você faz parte, procure lá o presbítero no culto à noite, ou se dirija aqui à matriz durante todo o dia. Vamos estar aqui com o obreiro e vamos estar lhe atendendo em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Vamos estar orando, vamos estar agradecendo a Deus. Quero agradecer pela vida dos irmãos que chegaram até aqui. Nosso irmão Diego, nosso irmão Emic, Rossini, presbítero, nosso irmão Samuel, nosso irmão Ismael. Deus abençoe também. Temos aqui alguns irmãos, eu não sei se eu vou conseguir decifrar aqui a letra, mas o irmão Márcio, ele pede oração. Aqui é pedido de oração, né? Nosso irmão Márcio, ele pede oração para Deus salvar o seu pai. Vamos estar orando, irmão Márcio, para que Deus entre com salvação no seu lar. Vamos estar assim, orando. A irmã Marta Santos também, vamos estar orando, apresentando. Vários irmãos acompanharam esse momento tão maravilhoso. Nosso irmão presbítero Leonardo, lá da Vila Canaã. Pai do Senhor, irmão Leonardo, Deus abençoe a sua vida. Samuel Filho, Deus abençoe. Salatiel Barbosa e família, Deus abençoe a vida dos irmãos. Irmã Maria Rejane e família, Deus abençoe. A irmã Girlane, né, e irmã Carla, e o presbítero, nosso irmão Edmilson. Irmão Edmilson, Deus abençoe o senhor e sua família, e também os irmãos que estão lá em Vila Canaã. Os irmãos, todos os irmãos lá da Vila Canaã, nós apresentamos, vamos estar apresentando, orando por todos vocês, em nome de Jesus. E os irmãos de forma que está orando por todos em Araçoiaba, Deus abençoe, em nome de Jesus. Orando também pelos enfermos, pelos fracos na fé e pelas famílias. Vamos estar orando para que Deus
continue ajudando, abençoando os seus filhos, né? A irmã Dulcineia pede oração por uma família muito necessitada. Irmã Dulcineia, Deus abençoe a sua vida. Deus continue lhe ajudando. O irmão Márcio Pacheco pede oração por sua mãe, a irmã Didi. Deus abençoe a nossa irmã. Vamos estar orando. Também vamos apresentar a família da irmã Karina. Vamos orar pela irmã Karina, pela família dela. Perdeu a sua mãe, Deus achou por bem de levar para o descanso eterno. E vamos orar pela serva do Senhor, nossa irmã Karina, com toda a sua família, para Deus confortar. Também vamos estar orando pela irmã, nossa irmã Edvigem e família, para que Deus lhe ajude, a serva do Senhor. Vamos orar também pelo retorno dos nossos cultos, né? Vamos estar orando para Deus assim estar acelerando dentro da sua vontade o momento certo para nós se reunirmos e adorar o santo nome do Senhor Jesus. Vamos orar também pela irmã Lane e família, o nosso irmão Rafael e família. Vamos estar orando pela nossa irmã Elis, lá de Água Preta, a irmã Elis de Água Preta. Deus abençoe, minha amada irmã. E todos aí de Água Preta, Deus continue abençoando os irmãos. Vamos estar orando pelo presbítero Elias Roberto também, que está acompanhando. Muitos irmãos acompanharam este trabalho. Deus abençoe a vida dos irmãos. A minha família, a irmã Tatiana, certamente estará acompanhando também. Minha filha, a irmã Thaís. Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar também pela serva do Senhor, irmã Cineide, serva do Senhor, que completou idade nova, não é? Hoje está completando mais uma primavera. Eu quero deixar para a sua meditação Salmos 91 e o versículo 16. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Deus abençoe, irmã Cineide, que Deus lhe dê muita saúde, paz e felicidade e conceda o desejo do seu coração.